Olá, queridos e queridas, sejam todos bem-vindos. Canal A Voz da Bíblia Sagrada. Hoje é focando um ponto diferente de Petrolina, que é a Orla 3. A Orla 3 de Petrolina é muito bonita e hoje eu estou focando aí por trás de mim a Orla 3 de Petrolina, certo? Então, isso aí esses prédios, essas avenidas aí estão na margem do Rio São Francisco. E hoje eu quero trazer para você mais uma mensagem da Palavra de Deus, hoje focada em um texto da palavra e procurando analisar o contexto e tentando elucidar o que o escritor está querendo dizer. É muito importante quando nós buscamos a interpretação, trazendo aquilo que o escritor bíblico quer dizer para nós. Então vamos, sem perda de tempo, ao que nós vamos falar hoje. Hoje eu vou falar a respeito de. Sempre eu estou trazendo esses textos agora com o título A Luz da Bíblia. E a luz da Bíblia, o que quer dizer então esse texto aqui? Vamos ver aqui, né, o que quer dizer esse texto, a luz da Bíblia. O texto está em Hebreus, capítulo 13, verso 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esse texto é muito importante, principalmente para pessoas que eu já ouvi em muitas fases da minha vida. Sou um homem de 73 anos e pastoreei durante muito tempo. E eu ouvi muitas pessoas dizerem: vou sair dessa igreja porque não gosto da mensagem daquele pastor. Mas eu quero dizer para você, quando você se converteu nessa igreja, você detectou e o tempo todo você percebeu que nessa igreja que você está, ela prega genuinamente a palavra de Deus, ela lhe deu as informações corretas, você sentiu o desejo de se converter a Cristo e se converteu, então, meu querido e minha querida, não saia da igreja em que você está, se ela é uma igreja que tem um bom histórico, tem uma convenção evangélica por trás dela, tem um perfil de uma igreja que prega a palavra de Deus, não saia simplesmente porque você não está gostando da mensagem do líder que está lá na frente no momento. E nesse texto aqui de Hebreus, eu vou trazer uma luz para você neste sentido, para que você jamais abandone a sua igreja, porque não se agrada da mensagem de alguém que está lá na frente, certo? Então, vou repetir o texto, Hebreus 13, 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vamos em frente. O autor de Hebreus diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Num texto onde ele fala sobre os deveres sociais, morais e espirituais dos cristãos, no contexto imediato dessa frase, o escritor bíblico menciona as duas situações opostas. Então, é bom analisar esse texto, né? Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, e trazer para a nossa vida diária, diante da igreja a qual pertencemos, para que nós entendamos que Cristo não mudou, não mudará, ele é o mesmo eternamente. E se a igreja a qual eu faço parte prega a palavra de Deus conforme Cristo nos ensinou, então você deve permanecer firme no Evangelho, sem jamais sair do lugar onde você está ali já batizado nas águas, talvez até tenha sido batizado no Espírito Santo, enfim, você já está ali desfrutando das bênçãos de Deus naquele local. Vamos em frente para nós entendermos melhor esse texto. Primeiro, o escritor fala acerca do bom exemplo dos líderes que ensinaram a palavra de Deus ao povo hebreu. Isso está escrito lá em Hebreus 13, 7. É por isso que eu digo, quando estudamos um texto bíblico, precisamos ver o texto anterior, o texto posterior, precisamos ver o que a mensagem está transmitindo
e o que ocorria na época ali, naquela situação, para que possamos nos situar, e isso se chama analisar o contexto. Então, depois ele adverte os crentes contra a ação daqueles falsos líderes que tentam infiltrar doutrinas e costumes estranhos dentro da igreja. Hebreus 13, 9. Foi justamente entre esses dois conselhos que o escritor bíblico declarou: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13, 8. Então, quando nós analisamos texto e contexto, nós percebemos que o escritor estava querendo dizer, é bom sempre a gente tentar perceber o que o escritor estava querendo dizer. Ele estava querendo dizer, olha, não compensa vocês se desanimarem por causa de alguém, ou então se enveredar por doutrinas falsas que alguém, às vezes, insere na igreja. Não, não façam isso, porque Jesus não muda, ele é imutável, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, permaneça firme, é isso que o escritor está querendo dizer. Vamos em frente. Harmonizando o texto, né? Vamos harmonizar esse texto, né? O texto e contexto. Quando nós harmonizamos texto e contexto, então eu percebo o seguinte: portanto, a declaração se harmoniza com duas situações, tanto com o conselho para imitar os líderes genuínos, quanto com a advertência para rejeitar os falsos mestres. Isso significa que essa declaração pode bem ser uma condução, uma conclusão do versículo 7, ou uma introdução do versículo 9. Vamos entender isso melhor abaixo. Vamos ver como nós... Isso, né? Então, Jesus Cristo é eterno. Vamos ver agora esse prisma. O escritor bíblico escreve que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Em contexto com o versículo 7, então ele contrasta a eternidade de Cristo com a temporariedade dos grandes homens de Deus. Deixa eu parar um pouquinho aqui, depois a gente prossegue nesse mesmo texto para você entender. Ora, os homens de Deus, por melhores que sejam, são temporais. Qualquer um passa. Eu pastoreei a igreja durante alguns tempos, chegou o meu tempo, estou jubilado, outro já assumiu, e assim, depois do que assumiu, depois de mim vem outro, e assim esses homens passam. Porém, a doutrina de Cristo permanece para sempre. A palavra de Deus permanece imutável. Ela permanece da mesma forma que você, quando se converteu, recebeu a Cristo, certo? Ela não muda. Então, é claro que os intérpretes, às vezes, trazem algumas coisas diferentes, mas é preciso nós termos calma e entendermos que a palavra de Deus não muda. Jesus Cristo é o mesmo, e a palavra que ele trouxe para nós é imutável, certo? Então, o escritor de Hebreus, né, ele está aconselhando que você se lembre dos grandes homens de Deus que lhe ensinaram a palavra. Temporariamente, os homens de Deus passam, né? O escritor de Hebreus aconselha seus leitores a se lembrarem de seus líderes que lhes ensinaram a palavra de Deus. Ele diz que a fé demonstrada por esses homens é digna de ser imitada. Então, o segredo é imitar a fé daqueles que, de forma bastante genuína, ensinaram a você a palavra de Deus. Aqueles que nos ensinaram a palavra de Deus. Em outro vídeo, até eu falei sobre a verdade absoluta, e eu disse, olha, a verdade absoluta está na palavra de Deus. Então, quando nós enxergamos por este ângulo, nós nos firmamos mais e não nos desviamos do Evangelho. Então, você que é cristão, você que é crente, lembre-se disso. Lembre-se dos grandes líderes, homens de Deus, que lhe ensinaram a palavra.
Eu digo aqui ainda, não deixe a sua igreja, não deixe sua igreja. Os santos homens de Deus passam. Essa aqui é a grande realidade. Os líderes vêm e vão. Eles dedicam suas vidas ao ministério do Evangelho, mas um dia suas vidas terrenas chegam ao fim. Porém, o único líder que é eterno é Jesus Cristo. Este é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então é importante percebermos isso quando nós entendemos que Jesus Cristo é eterno e que as suas palavras permanecem, então nós nos aquietamos e procuramos permanecer firmes no lugar onde estamos, buscando o melhor da palavra de Deus. Então, o meu conselho sempre é esse: se a sua igreja prega a palavra de forma genuína, então você não tem que desistir de nada, pelo contrário, você tem que glorificar a Deus, exaltar a Deus no seu coração, na sua vida, certo? E não somente lá no templo, mas também dentro da sua casa, dos seus afazeres diários. Você precisa estar o tempo todo ligado em Deus. Jesus Cristo é imutável. Eu coloco agora essa tela diante de você, onde eu digo assim: a declaração de Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ao se relacionar ao versículo 9, vê-se que o objetivo do escritor de Hebreus é contrastar as variedades de doutrinas estranhas com a imutabilidade de Cristo. Ele adverte seus leitores a não se deixarem levar pelos diversos ensinos estranhos, e assim ele faz isso em Hebreus 13 e 9. Então, quando nós harmonizamos o texto e o contexto, nós vamos perceber que há aí uma mensagem na Bíblia para que nós sejamos firmes e fortes e possamos internalizar em nossos corações que Jesus é o mesmo, ele não muda, não tem sombra de variação, a sua palavra permanece para sempre. Ele diz que pode passar os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passa. Vamos fazer um resumo geral, então, do que o escritor aos Hebreus quis dizer. É um resumo aqui rápido, né, para você entender. Resumo da interpretação. Primeiro, Jesus é o mesmo ontem, está relacionado diretamente à sua obra redentora aqui na terra. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, conforme está escrito em João, capítulo 1. Então, ele é esse redentor, ele é o mesmo ontem, ou seja, ele veio em carne, morreu, ressuscitou e permanece diante do Pai intercedendo por nós. Então, ele é o mesmo ontem, não mudou. Segundo, o mesmo Cristo que ontem, anunciado pelos profetas, veio ao mundo e entregou a sua vida em resgate seu povo, hoje está na presença do Pai como representante daqueles a quem ele salvou, certo? Conforme Romanos 8:34, Hebreus 7:25 e ainda 8:24. Aí vem aqui a conclusão final, né? O item 3, Jesus é o mesmo eternamente, refere-se ao seu sacerdócio eterno. Ele é o sumo sacerdote eterno, conforme Hebreus 5:6, também Hebreus 6:20 e ainda Hebreus 7:17 a 28. Então, em resumo, aquele texto de Hebreus, capítulo 13, verso 8, ele traz esta mensagem para você hoje. E é assim que nós precisamos saber interpretar a palavra de Deus. Essa palavra é uma palavra de conforto, uma palavra que ele faz permanecer firme nos propósitos do Senhor Jesus Cristo. Ele permanece fiel, ele não mudou e a sua palavra também é imutável. Então, à luz da Bíblia, é assim que nós interpretamos a palavra de Deus. Espero que você esteja gostando. E se você gostou do vídeo,
Ó, faz assim, dá o seu gostei, porque com certeza ajuda muito ao canal. Agradeço de coração a Deus pela sua vida e peço que permaneça sempre com o canal A Voz da Bíblia Sagrada, canal que traz uma palavra pura, com uma boa exegese hermenêutica, para você ficar preparado para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe. Até a próxima.